Safari Cósmico. Ao explorarmos os céus, nosso sistema solar vai se tornando um território familiar. Está bem dentro de nossas possibilidades explorar todos os planetas que orbitam o Sol, seja com tripulação ou com robôs. Se existir neles vida extraterrestre, há uma forte possibilidade de que a encontremos nas próximas décadas. Mas parece muito improvável que encontremos vida extraterrestre inteligente. Para isto, temos de procurar muito mais longe, em outro sistema planetário, em torno de um outro Sol. A vida inteligente necessita do planeta certo e de tempo para se desenvolver. Porém, existe um vasto número de estrelas no céu, tantas que a maioria dos cientistas agora acredita que deve existir vida extraterrestre inteligente em algum lugar. Temos hoje uma noite clara e eu consigo enxergar, não sei, talvez algumas centenas de estrelas a olho nu. Se eu tivesse um binóculo, enxergaria talvez dezenas de milhares. E isso é mais ou menos como o número de grãos de areia que eu tenho aqui na minha mão. Algumas dezenas de milhares, uma boa quantidade. Porém, na verdade, o número de estrelas em nossa galáxia, Via Láctea, nossos vizinhos cósmicos, equivalem a algo como 500 bilhões. E esse é o número de grãos de areia de toda esta praia. Isso é impressionante. Isso é um bocado de possíveis habitats para a vida, porém isto não é tudo. Existem outros 100 bilhões de galáxias, cada uma com 500 bilhões de estrelas. Isto significa que existem mais estrelas lá fora que não podemos ver do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E de todas aquelas estrelas, mesmo que uma minúscula fração tenha planetas ao seu redor, será um bocado de planetas. E mesmo que uma minúscula fração daqueles planetas contenha vida, ainda será um bocado de vida. Não sabemos quantas estrelas realmente possuem planetas. Nosso Sol é uma estrela bastante comum, quer dizer, em termos de tamanho e luminosidade, ele está dentro da média. Então vamos ser conservadores. Digamos, olha, o ET vai estar num planeta em torno de uma estrela como o nosso Sol. Isto representa uma entre 10 estrelas da galáxia, o que só aí já significa 50 bilhões. 50 bilhões de estrelas poderiam ter planetas com vida, e isto apenas na nossa galáxia. Só recentemente é que os astrônomos se deram conta de quantos lugares podem conter vida no cosmos. Uma única estrela poderia facilmente ter 10 planetas à sua volta, cada planeta 10 luas. Entre as luas e os planetas estão os asteroides, cometas e o cascalho cósmico, e entre as estrelas existem vastas nuvens de gás nebuloso, gerando novas estrelas. Porém, muitos desses mundos extraterrestres poderiam ser tão diferentes do nosso que a vida poderia desenvolver-se por vertentes completamente irreconhecíveis para nós. A galáxia está repleta de lugares onde o meio ambiente é tão radical que a vida teria de ser fora do comum apenas para sobreviver. Pode haver lugares que não passam de montes de lava derretida flutuante, criados por explosão de estrelas. A radiação seria tão intensa que suas superfícies ficariam incandescentes. Um planeta orbitando duas estrelas seria banhado de luz constante. A não ocorrência de noites teria um efeito dramático no desenvolvimento da vida. Imaginem um planeta completamente sem atmosfera. Talvez toda a água esteja dentro de compostos minerais e criaturas cristalinas precisem sugar seus recursos dos minerais nas profundezas do planeta. Mesmo na minúscula superfície de um cometa, liberando gelo e poeira e um pouco de água, é possível a essas bactérias fluorescentes proliferarem. O universo é tão vasto que, embora os astrônomos não tenham dificuldade em conceber a existência de outros planetas, além do nosso sistema solar, até recentemente não tinham provas conclusivas de que eles realmente existissem. Nos últimos anos, astrônomos sediados no Observatório de Lick, na Califórnia, conseguiram fazer um avanço importante na busca de novos planetas. Steve Vogt é o astrônomo-chefe.
Se olharmos a nossa galáxia e imaginarmos quantas estrelas ela contém, são cerca de alguns bilhões de estrelas, provavelmente de 200 a 300 bilhões. Se 5% delas tiverem esse tipo de planeta, estaremos falando de pelo menos cerca de 10 bilhões de planetas, que são como os que estamos começando a descobrir agora e que sabemos que existem lá fora. Portanto, existem muitos planetas lá fora. É muito difícil procurar por planetas. Mesmo com os maiores telescópios do mundo, não é só olhar o céu noturno para ver planetas orbitando outras estrelas, do mesmo modo que vemos Marte ou Vênus orbitando o nosso próprio Sol. Eles são apagados demais e distantes demais. Temos de desenvolver um senso de proporção do que está ocorrendo, e eu costumo dizer que as estrelas estão a longas distâncias de distância. Se imaginarmos que a Terra é como um grão de areia, a Terra toda um grão de areia, o Sol seria do tamanho de uma bola de tênis, ou melhor, uma lâmpada a cerca de 12 metros de distância nesta analogia. Então, todas as espaçonaves que enviarmos para explorar os planetas, os 9 planetas que conhecemos, tudo acontece nesta analogia dentro de cerca de 400 a 800 metros de nós. Plutão fica a cerca de 400 metros de distância. A estrela mais próxima está a cerca de 3.200 quilômetros de distância. Está em algum lugar perto de Chicago. O que estamos então buscando é um grão de areia em torno de uma lâmpada em Chicago. É a estrela mais próxima. E outra estrela talvez esteja em Nova York, talvez exista uma em Londres e outra em Istambul. Esse é o tipo de situação com a qual nos defrontamos para conseguir ver aqueles planetas. As estrelas estão tão distantes e os planetas tão obscuros comparados com as estrelas que orbitam que, comparativamente, estamos procurando um vagalume na orla de luz de um holofote. Algo muito difícil de fazer. Este enorme telescópio de 3 metros é um dos mais potentes do mundo. Embora possa ver longe, nos ermos mais distantes da galáxia, o astrônomo Steve Wood e seus colegas estão se concentrando em alguns dos planetas mais próximos da Terra. Eles têm cuidadosamente apontado para estrelas estáveis, como o nosso Sol, que tem mais probabilidade de possuir planetas capazes de sustentar vida. Eles descobriram uma estrela chamada Upsilon Andrômeda e 3 planetas que orbitam em torno dela. Esta imagem computadorizada foi reconstituída dos próprios dados coletados pelos astrônomos do Observatório Lick. Estas imagens mostram o primeiro sistema planetário a ser descoberto fora do nosso sistema solar. O passo lógico seguinte seria enviar uma sonda a estes novos mundos e coletar mais informação. Mas isto apresenta um pequeno problema. O planeta conhecido mais próximo fica a cerca de 15 anos-luz de distância. Portanto, a luz leva 15 anos para viajar daquele sistema planetário até nós. Podemos imaginar uma espaçonave atingindo talvez 1/100º da velocidade da luz. Nessa velocidade, essa espaçonave levaria então aproximadamente 1.500 anos para chegar àquele sistema. Então, as distâncias que temos de viajar são longas, e mesmo a velocidades altíssimas, estamos falando de centenas a milhares de anos para enviar uma sonda robô a esses lugares. A caçada a novos sistemas planetários é apenas o começo. Esperam-se descobertas assombrosas para os próximos anos. Mas, por enquanto, estamos restritos a detectar apenas planetas maiores, gigantes como Júpiter, vastos, mundos enormes que tenham uma densa gravidade.